No ano de 1717, ocorreu um fato interessantíssimo, né, Padre Guido? Perfeito. Que naquela ocasião, em 1717, uma espécie de governador da época, ele chamava Pedro Miguel de Almeida, né, do jeito que o Brasil era governado na época, esse governador foi até a cidade de Guaratinguetá, Pedro Miguel de Almeida, portanto, iria fazer um evento importante na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, mais precisamente no Vale do Paraíba. Esse nome, inclusive, dá por causa do rio Paraíba, que tem nessa região, né, do estado de São Paulo. Caminho para o Rio de Janeiro, né? Quem está na cidade de São Paulo que vai para o Rio de Janeiro passa pelo Vale do Paraíba. E na cidade de Guaratinguetá, portanto, o governador Pedro Miguel de Almeida iria ter um almoço de confraternização importante naquele período. Mas, Padre Guido, para ter um almoço de gente importante, precisava ter uma comida gostosa. Estamos bem na beira do Rio Paraíba do Sul, né? E sabemos que os pescadores, apesar da boa vontade, não apanharam nenhum peixe, né? Justamente eles foram pescar por ocasião desse almoço, Exato, né? Para acolher bem, também com uma ótima refeição, produtos do lugar, ambiente. Mas, de repente, mesmo com um pouco de desespero, eis que em Nazaré se encontra um material meio estranho, um pedacinho de um corpo, digamos assim, de porcelana, né? Mais uma vez lança nas redes, como sabemos toda a história, que 3 pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Ah, é o nome dos 3 pescadores, né? Só relembrando, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Certo. E sabemos que praticamente em 2, 3 pedacinhos aparece uma imagem de Nossa Senhora morena, talvez um moreno claro, aparentemente grávida, e de repente, logo em seguida, uma pesca milagrosa de peixes, né? Dá de pensar logo um paralelismo com o Evangelho, né? Quer dizer, depois que eles encontraram a imagem e também a cabeça da imagem que encontraram separado, aí sim eles conseguiram pescar os peixes para valer. Perfeito, parece como uma prova da parte de Deus, olha que você acaba de ganhar alguma coisa que ficará marcado para sempre na história do Brasil. Certo? Lembramos aquela passagem do Evangelho de São João, quando os apóstolos trabalharam a noite inteira e Jesus mandou lançar as redes. Certo. E Pedro respondeu: mestre, labutamos a noite inteira e não apanhamos nenhum peixe, mas sendo que você que está falando, nós vamos lançar novamente as redes e acontece um milagre. Um milagre, o que sim, vale a pena dizer, sempre um milagre é a recompensa da fé. Tantas vezes o mesmo Jesus, curando pessoas doentes, usa esta expressão: tua fé te salvou. E aqui, gente, acabam de encontrar esta imagem de Nossa Senhora Aparecida e logo em seguida uma pesca milagrosa. E, claro que ninguém ficou sem comentário. Todo mundo disse: mas como pode explicar uma coisa? Trabalhar outra vez o dia inteiro. E no final tinha até um bom peixe, mas se apresenta esta imagem. E aí na casa do Felipe Pedroso, ele encontrou um pequeno oratório, digamos assim. Quer dizer, o primeiro lugar que aquela imagem encontrada nas águas do Paraíba ficou, vamos dizer assim, num lugar de honra, num pequeno oratório, como o senhor disse, foi na casa do próprio pescador Felipe Pedroso. Exato. E parece que ficou lá por 15 anos, Padre Guido. Por 15 anos. Você imagina, não existia energia elétrica e, naturalmente, até as velas acesas na frente acabavam até escurecendo um pouquinho mais até a mesma imagem. Né? O senhor falou agora há pouco, desculpa interromper o senhor, que se trata de uma imagem onde Nossa Senhora está representada grávida. Sim. Isso era uma coisa comum da época, Padre Guido? Olha, vamos dizer o seguinte, esta imagem na história até da arte comprova que estava imitando um estilo tipicamente português. E, inclusive, no Portugal, a arte sacra representava frequentemente a imagem de Nossa Senhora, certo? Grávida. Daí que vem, então, o título de Nossa Senhora da Conceição? Da Conceição, vem daí, exatamente. Portanto, se trata de um estilo comum da época, onde Nossa Senhora está grávida, por isso Nossa Senhora da Conceição. Isto é, era comum lá no Portugal entregar
aos cuidados de Nossa Senhora grávida, né, a gravidez das mulheres, para que tudo pudesse correr bem, e o bebê que um dia viria ao mundo, viria com boa saúde, etc. Né? É interessante que, diante deste pequeno oratório, na casa do seu Felipe Pedroso, começavam a chegar as pessoas, porque a caravana com aquele homem, Pedro José de Almeida, que era o governador de São Paulo, certo. Né? A caravana continuou a sua viagem. Mas o povo ficou lá e todo mundo estava curioso para conhecer, para ver de perto esta imagem. Aliás, começavam, diácono Erich, os primeiros sinais também da proteção de Maria. Isto é, pessoas que faziam um pedido, gente que com muita humildade apresentava também necessidade de uma presença de Deus para solucionar os problemas de casa, ou porque tinha um doente dentro de casa, e aconteciam as primeiras graças. As pessoas chegavam, aproveitando até do rio ao lado, faziam até um bom trajeto para chegar, para ver de perto esta estátua, esta estatuína. Até o padre se interessou. Aí começaram a pensar em fazer um outro lugar, porque ali já estava ficando muito pequeno. Exato, estamos no município de Guaratinguetá, né? Certo. É bem perto da atual cidade de Aparecida, tem o nome Aparecida. Foi dado pela devoção do povo. Isto é, uma maneira com a qual Nossa Senhora se manifestou. Porque não temos na história de Aparecida uma expressão de Maria. Temos tantos santuários ligados a aparições, a ordens, inclusive. Olha, gente, aqui na América do Sul, por exemplo, na América temos episódio de Guadalupe, onde lá no alto do monte, já no ano 1530, Nossa Senhora apareceu a um índio, Juan Diego, que hoje é santo, dando ordem, quero que se faça uma igreja, vai falar com o bispo, etc. Aqui não. Não temos palavra de Nossa Senhora. Não se trata, portanto, de uma aparição mística, né, Padre Guido? Não é mística, mas ela é uma das tantas maneiras, não vamos nunca colocar limites a Deus, é uma maneira através da qual Maria mostra a sua presença, e olha, gente, a distância de 300 anos, 302 anos, né? Gente, não temos palavras para justificar essas expressões. O Brasil inteiro corre aos pés de Maria. E ninguém volta para casa dizendo que perdeu sua viagem. Todos recebem um benefício, todos são acolhidos por Nossa Senhora. Ela, como verdadeira mãe, escuta todas as nossas invocações. Gente, deixamos de lado, digamos assim, tantas formas de manifestar o amor, até tantas promessas que se fazem. Mas o que está de pé é exatamente o fato que o povo brasileiro se sente filho de Nossa Senhora, verdadeiramente devoto de Maria, e faz de tudo para viver em companhia de Nossa Senhora. Bom, 1717, o ocorrido, então, do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba. 1743 é uma data importante, pois foi nessa data que um padre jesuíta chamado José Alves Vilela documentou tudo o que estava acontecendo naquele período, por escrito, né, Padre Guido? Na verdade, são dois documentos. Um de 1743, do padre José Alves Vilela, e outro de 1757, de um outro padre também de nome João de Moraes, que também documentou tudo. Ambos jesuítas, né, Padre Guido? Exato. O primeiro documento encontra-se no arquivo da atual Basílica Antiga. Certo. E o segundo está no arquivo da Casa Geral dos Padres Jesuítas. Pois é. Fizeram bem de documentar. Muito bem, né? E é um documento, né, fonte primária da época, para a gente entender exatamente como é que foram aqueles tempos. Exato. É bom explicar para os nossos amigos, né, que é costume em todos os santuários do mundo, quando chegam caravanas, geralmente orientadas por padres, e o padre celebra a missa, é costume apresentar no final da missa um registro, onde o padre coloca a sua assinatura, né? E como é belo, por exemplo, ver no santuário mais famoso do mundo, olha, aqui passou também aquele padre, aquele homem que virou bispo, virou papa, etc., como um documento e que dá mais força ainda ao valor daquele santuário. Interessante. Certo. Então, esses documentos, 1743, 1757 dos padres jesuítas,
Portanto, é um documento importante. E também vale lembrar que no ano de 1745, né, uma capela, propriamente dito, foi construída, então, em honra a Nossa Senhora da Aparecida, né? Capela do Alto dos Coqueiros, né, que é essa primeira capela, onde ali sim começou a ter uma cara de igreja, um culto um pouco mais adequado, onde as pessoas poderiam visitar. Se bem que o Felipe Pedroso, dizem, que ele ajudou a construir essa capela, que ele achava que era um pouco distante. Ele ficou desanimado. Acho que o povo não vai até lá, não. Mas ele estava enganado, né, Padre Guido? Estava enganado porque respeitávamos, né, o parecer dele. Digamos a verdade, que talvez a motivação era outra, porque ele devia fazer com que aquela imagem saísse da sua casa. 15 anos ficou na casa dele. Exato, portanto, sair, né? não dava certo colocar no santuário, né? Compreendemos, e acho que nós também ficamos com um pouquinho de tristeza quando uma coisa assim atinge um pouquinho a nossa emoção, né? Quando um filho ou uma filha casa, claro que os pais estão contentes, porém tem que deixar a sua casa também. Tem sempre aquela alegria, também com um pouco de tristeza. Mas tudo bem. O povo, porém, exatamente respondeu. Aquela capela se tornou um centro de devoções extraordinária e o povo corria de toda a redondeza e a voz se espalhava. Ninguém tinha celular, né, ou WhatsApp naquela época, mas mesmo assim as vozes passavam de pessoa em pessoa e aumentava cada vez mais o número dos que vinham até aí, nesse município de Guaratinguetá, né, para encontrar-se com Nossa Senhora. Muito bem, e já que a igreja, né, como a gente sabe, a primeira capela que foi inaugurada em 1745 ficou pequena, depois a história continuou, foi criado a Basílica Menor, que é a atual, que a gente chama de Basílica Antiga, né? Tem a Basílica Gigante, bonita hoje, que é a atual, e a Basílica Antiga. Quando a gente vai para Aparecida, a gente costuma visitar as duas. A Antiga foi inaugurada em 1888. Né? E é justamente no ano de 1888, no ano da inauguração da Basílica Antiga, lá em Aparecida, que a princesa Isabel, eu falei agora há pouco, né, de Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, foi ela que presenteou Nossa Senhora da Aparecida com a coroa, né? Uma coroa, e com o manto, como a gente conhece até hoje, né, Padre Guido? Perfeito, foi né? Justamente no ano 1888, no ano da inauguração da Basílica Antiga, a princesa Isabel a presenteou com o manto e com a coroa, como a gente conhece até hoje.